Boa noite, meninas. Mais uma semana. Foi uma semana especial com algumas provas, mas terminamos. Tivemos um fim de semana maravilhoso com a conferência missionária. Sentimos que tantas pessoas faltaram por motivos de doença, a maioria, mas ouçam as mensagens do pastor Sidney, vale a pena. Ele fala muito simples, muito tranquilo, mas Deus fala com a gente através dele. E mais uma semana, mais um Não Temas. E a história de Israel e Judá, porque o reino foi dividido, então eles ficaram com dois reinos. O reino de Judá, que era a parte sul de Israel, e o reino de Israel propriamente dito, que tinha a capital em Samaria, que era na parte central e no norte também. E a semana passada nós vimos a história de Senaqueribe com Ezequias, o meu herói. E hoje a gente vai encontrar o rei Nabucodonosor, que vocês conhecem bem, a história de Daniel, a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, e todas as provas que eles tiveram. Foi na época que o rei da Babilônia dominou, subjugou o povo de Deus, que foi a maneira de disciplina, porque eles não aprendiam a serem monoteístas. Eles adoravam a Deus, mas só que eles adoravam todos os outros deuses. E Deus não compartilha essa adoração com ninguém. Então, o verso que nós temos hoje é de não era rei, era um governador, ele chamava Gedalias, e ele foi colocado pelo próprio rei da Babilônia para que ele ficasse, porque o rei da Babilônia não levou todo mundo cativo. Ele levou os melhores, os que podiam engrandecer o seu reino. Então, os velhos, os deficientes, aquelas famílias pobres e tudo, ele deixou na terra. Só que ele falou, eu preciso de deixar alguém encarregado desses que ficam. E é aqui, então, que Gedalias entra. Gedalias foi feito como que um governador do povo judeu, e ele trabalhava para o rei Nabucodonosor, que era o rei babilônico. E o nosso verso está ainda em 2 Reis 25, 24, que diz assim: Gedalias jurou a eles e a seus homens e lhes disse: nada temais da parte dos caldeus. Ficai na terra, servi ao rei da Babilônia e tudo vos irá bem. Então, o que Gedalias estava falando, ele falou, olha, o rei Nabucodonosor nos conquistou. Ele é o nosso Senhor agora. Então, vamos ficar aqui na terra, vamos plantar, colher, manda os lucros lá para a terra da Babilônia, mas vocês não precisam temer nada. Por quê? Continue servindo o rei da Babilônia e tudo vai estar bem. Então, é uma situação difícil porque eles não precisavam estar sob o jugo de Nabucodonosor, ou de rei nenhum, Senaqueribe, ou Alexandre, ou qualquer outro rei. Mas a desobediência, Deus avisou uma, Deus avisou duas, Deus avisou três, e eles não aprenderam. Eles se prostravam diante de qualquer Deus que aparecia. E esse pecado de idolatria só foi resolvido com o cativeiro. Sofreram muito, famílias foram separadas,
filhos de pais, marido de mulher, porque o rei da Babilônia levou o que interessava para ele e não estava nem aí se estava quebrando uma família. Mas, com esse cativeiro, o povo aprendeu o monoteísmo. Tanto que eles aprenderam que quando Cristo veio, eles acharam que era um falso profeta. E não, porque eles esperavam um Cristo como rei. E Jesus veio como Salvador. Então eles não reconheceram, não aceitaram Jesus. Por que será? Ou por quais situações Deus tem que fazer-nos passar para que a gente aprenda a lição que Ele está querendo ensinar? Essa é a minha pergunta para você hoje. Minha mãe chamava sempre de, quando eu não queria me render, de nariz empinado ou pescoço duro, que não dobrava. Nós somos assim com Deus. Ele manda profetas, que são os pastores, Ele nos deu a sua palavra, Ele manda pessoas que nos exortam, mas nós continuamos nariz empinado, pescoço duro. Vamos nos humilhar para que Deus, a seu tempo, nos exalte. Desejo muito que vocês tenham uma ótima semana e estamos empenhados em servir, em aprender e esse fim de semana mexeu muito comigo e eu não quero ser a mesma mais a partir de hoje. Então, que Deus os abençoe. Até semana que vem. Tchau.